Abra em João, capítulo 6, e deixa grifado um versículo, para que você possa ler várias vezes, pensar nele várias vezes, que é assim: assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, também aquele que de mim se alimenta, viverá por mim. Palavra da salvação. Nossa vida, às vezes ela é muito marcada por perdas, né? Às vezes por situações que nos frustram, que nos deixam assim, com tantos ressentimentos, com tantas mágoas, que o nosso coração vai endurecendo. E às vezes a gente vem para a igreja com esse coração duro. E aí a palavra é dita, não faz efeito nenhum, porque ela não consegue penetrar. Então a gente precisa, para chegar na igreja sempre, para começar a rezar, para participar de uma missa, para estar num grupo de oração, ou dentro da sua casa para ler a palavra, a gente precisa de um coração contrito. Vocês já ouviram essa palavra na Bíblia, ok? Dá-me, Senhor, um coração contrito. O que é um coração contrito? Coração contrito, eu vou usar de uma imagem para que vocês nunca se esqueçam o que é um coração contrito. Então, se eu pego um bloco de terra seco, e jogo água nele, a água entra? Não, a paira, ela não penetra. Mas se eu pego essa terra e quebro ela, esfarelo ela, a hora que eu jogo a água vai deixar ela toda empapada, vai fazer o efeito que precisa. Então é isso que a gente precisa pedir a Deus, que faça isso com o nosso coração. Fala, quebra, me ajuda a tirar essa capa de ressentimento, de tantas mágoas, para que meu coração seja quebrado, para que eu possa entender, para que a palavra possa penetrar e que ela possa me transformar. Se não, entra e sai, não sei nem o que o padre falou, não sei qual evangelho foi lido, não sei qual que foi, não sei nada. Qual que foi o evangelho de hoje? Não sei. Qual que foi o santo de hoje? Não sei de nada. Mas você não estava na igreja, só no corpo. A alma foi fazer um tour. Mas eu sentei lá, só o corpo. Nós não podemos perder tempo, nosso tempo é muito precioso. Demais, por demais. Então o São João Bosco, ele ensinava os jovens que para a gente assistir uma missa, a gente tinha que ter 3 P's. Eu estou falando isso porque sem o coração contrito, nós não vamos perceber nem que tem nenhum P, quanto mais 3. E o primeiro P, então, é tanta coisa que acontece numa Santa Missa. O valor de uma missa é algo tão indescritível. E que a gente precisa vir à missa com estar de verdade dentro de uma celebração eucarística. Que eu tenho que ter adoração, eu tenho que rever tudo, eu tenho que ser transformado, eu tenho que louvar a Deus. Ali é muita coisa que eu tenho que estar contrito, né? Viajando, né, da igreja. Então ele fala que tem que ter 3 P's. O primeiro P, que vai do ofertório até o momento que o padre eleva o cálice, é a paixão de Jesus. A gente ainda não compreendeu que durante a missa, Santa Missa, nós somos levados misticamente ao Calvário. E na hora da missa nós estamos aos pés da cruz, junto com Nossa Senhora, com São João, com Madalena, com Maria de Cleófas, com as santas mulheres que participaram daquela atrocidade. Então, naquele primeiro momento do ofertório, até o padre levar, eu preciso pensar na paixão de Jesus. E aquela paixão de Jesus, o segundo P, que é por que aconteceu aquilo. O segundo P, por causa dos nossos pecados. A gente nem presta atenção nisso. Pecado eu? Tem não.
Vocês já conhecem aquele livro, claro que eu vou esquecer o autor, das 24 Horas da Paixão? Alguém já leu esse livro? Alguém já meditou isso na Semana Santa? Uma pessoa comigo, duas. Por 3 pessoas. Esse livro é espetacular. Ela é uma mística que vivia de uma Eucaristia por dia e que Jesus põe ela para assistir às 24 horas da paixão. É algo de chorar mesmo. Aqui na igreja, toda Semana Santa, toda quinta para sexta, nós fazemos as 24 horas da paixão. Eu nunca faço as 24 horas, porque eu preciso dormir, nem que seja um pouco. Mas os jovens ficam aqui 24 horas em oração. Haja garrafa de café aqui dentro, mas é assim mesmo. Esses meninos ficam em adoração. E cada hora tem uma meditação. Por que eu estou falando isso? Porque de 11 à meia-noite, de meia-noite a 1 e de 1 às 2, é a grande luta de Jesus por causa dos nossos pecados. E o demônio fala com ele assim: você acha que você vai conseguir? Você acha que um homem vai dar conta? Então o maior sofrimento dele foi os nossos pecados. O maior sofrimento de Jesus não foi o físico, mas foi o que ele lutou. Porque ele não veio só para nos salvar do pecado, nos libertar do pecado, nos dar o direito à eternidade, mas ele veio para reparar os nossos pecados. Então ele sofreu demais. Por isso que a missa, ela tem um valor impressionante para as almas do purgatório. Porque para reparar os pecados, mesmo que já tenham sido perdoados, há uma reparação. É o sangue de Jesus que pode reparar. Então as missas é que tiram as almas do purgatório mais cedo. A gente precisa lembrar disso. São muitas coisas que a gente não compreende, que a gente não participa, que a gente não investe na nossa vida espiritual. Então a gente não estuda. Então esse livro chama As 24 Horas da Paixão. Existe o relógio da paixão. Na próxima Semana Santa, se vocês quiserem participar, vocês verão a beleza que de hora em hora alguém medita. E é lindo de participar. Então, por isso que o segundo P são os pecados. Eu preciso que da hora que eleva o cálice até a hora que eu comungo, eu preciso falar com Jesus, os meus pecados. É aquilo que eu já falei com vocês. A gente comunga, na fila a gente pede a Jesus: eu creio, né? Vocês lembram das 3 coisas? Eu creio, mas aumenta a minha fé. Se queres, o Senhor pode me curar. E o terceiro é ação de graças. Então o terceiro P é: qual é o propósito? Qual é o propósito da Eucaristia? A gente tem que pensar nisso. Por que eu comungo? Para que eu recebo Jesus vivo? Não pode ser algo de rotina. Já falei com vocês que a gente entra, todo mundo está comungando, também comungo. Não podemos fazer isso. É sagrado demais. Porque eu vou me encontrar, eu vou receber aquilo que Jesus falou: aquele que de mim se alimenta. Qual que é o resto da frase? Viverá por mim. A gente não tem consciência dessas coisas. Assim como eu vivo para o meu Pai, que está vivo, assim que eu recebo a Eucaristia, cada um de nós que comungou, nós vamos passar a viver por causa e para Ele. Então eu vivo com Ele, por Ele e para Ele. Quando encerra a missa, começa a nossa missão. O padre fala algumas vezes: glorificai a Deus com a sua vida. Que as pessoas possam olhar aquilo que você faz e dê glórias a Deus pela sua atitude. Isso se chama vida eucarística. Então nós temos que sair da Eucaristia para viver a Eucaristia. Isso é vida eucarística. E é tão interessante que a gente sai da igreja, o primeiro lugar que a gente vai em geral é para a nossa casa. E quando a gente termina, a gente recebe essa missão da vida eucarística, a gente é convocado, a gente é enviado para aqueles que estão mais próximos de nós. Seja marido, os filhos, seja mãe, seja pai, seja os irmãos. E o quanto é difícil a gente viver essa vida eucarística em casa, não é? Como é que é difícil a gente mostrar para as pessoas
que eu fui transformada por aquilo que eu recebi, que as pessoas nos conhecem. Sabe que muitas vezes a gente tem crise de ciúme, sabe muitas vezes que a gente briga por nada, sabe que muitas vezes a gente ainda nem deu um passinho, como é que eu vou chegar lá falando daquilo que eu senti? Como que eu posso dizer isto, né? Então é o nosso grande desafio, porque as pessoas que estão na nossa casa e que não vieram aqui receber a Eucaristia, elas não são nem melhores, nem piores do que eu que vi. Elas também escutaram tudo que eu já ouvi. Mas o que aconteceu foi que as coisas foram esfriando nela por alguma razão, e de repente Jesus virou uma história do passado. A palavra não alimenta, não põe de pé, a palavra não anima, não enche o coração, e a presença real de Jesus na Eucaristia, nem sabe por onde passa. Então entra e sai, e aquilo não faz a menor diferença. Então vocês imaginam o nosso grande desafio de mostrar um Deus que transformou a minha história, que está mudando o meu jeito de olhar, e que eu estou mostrando para aquelas pessoas que às vezes estão azedas, né? Estão amarguradas, estão ressentidas, que aquilo o ressentimento ele faz uma capa no coração, ele endurece a pessoa. Qualquer coisa, porque a gente não pode mudar as coisas que chegam a nós. Muita tragédia, muita fatalidade não tem como mudar. Mas eu posso escolher a forma como eu vou viver isso. Posso ou não? Posso. Está na minha mão. Eu posso escolher a via do ressentimento e viver ressentido a vida inteira. E falar, sabe por que minha vida não andou? Porque fulano não deixou. Cheio de mágoa, cheio de ressentimento, não sai daquele lugar. É preciso sair do lugar, do dia da morte, do dia da perda, do dia da falência, do dia do diagnóstico de uma doença grave. Eu tenho que sair desse dia e andar. É isso que eu tenho que mostrar para o outro que é possível. Então vocês não se iludam, porque pouquíssimas pessoas vão nos ouvir. Não se iludam. E vem aquela falar de Jesus. Ei, não vão te ouvir. A grande maioria não vai. Mas vai ter alguém que vai ouvir e vai entender que a Eucaristia, que essa presença, que esse Deus vivo é o único capaz de transformar, que o milagre pode acontecer, que a minha vida pode ficar de verdade transformada, e que por causa dele eu posso transformar a minha via de caminhar, e eu posso sair do ressentimento para qual é a grande palavra? Gratidão. Eu posso fazer uma via de gratidão. Então, na verdade, viver a vida eucarística é viver a via da gratidão. Filó, mas você não sabe o que é perder um filho. Mas eu posso viver dizendo a Deus obrigado, porque eu fui mãe e serei eternamente mãe. Obrigado porque eu gerei, fui pai e serei eternamente pai. E eu posso dizer, independente do que aconteceu, eu posso caminhar pela gratidão. Poderia não ter tido, mas eu tive. Obrigado porque eu tive uma mãe, obrigado porque eu tive um pai, obrigado porque eu tive um irmão, obrigado porque eu tive um emprego que até perdi. Então aprender a agradecer. O dia que a gente aprender a agradecer, nós veremos que nós temos tanto mais para agradecer do que para pedir. Aprender a agradecer porque acorda. Tem uma coisa tão espetacular quanto essa. Virou sozinho na cama, levantou sozinho, tomou banho sozinho, vestiu a roupa que quis sozinho, escolheu o perfume, escolheu o meio que vai te levar ao trabalho, ou nem vai trabalhar porque não precisa, mas tem trabalho. Quanta coisa você pode fazer. Então estar feliz só porque está de pé, anda e fala, para mim é uma alegria. E temos a oportunidade de servir a Deus nosso Senhor. Isso é uma honra. Uma honra. Que Ele não precisa de nós. É uma honra. Poder viver para Ele, estar atenta, estar em comunhão. Porque também nós iremos encontrar pessoas que no mundo falam dEle. Pessoas que sabem que Ele está vivo. E que Ele habita em nós. E que Ele derrubou a barreira da morte. E nos convida para a glória. Gente, o dia que a gente caminha sobre isso,
O que vier, nós damos conta. Porque nada mais é capaz de tirar isso de nós. Aí a gente passa a viver uma alegria que não tem preço. Porque a alegria está em nós. Nós podemos formar a alegria? Não. Mas a alegria é a assinatura do Espírito em nós. Então a Eucaristia, ela é um dom que nos é dado. Nós não podemos fazer por nós. Nós não podemos criá-la. Ela é um dom. E como ela é dada de graça, gratuitamente, nos é oferecido, se espera que você também o receba livremente, por gratidão, por poder receber aquele que vai te alimentar. Eu acho isso uma coisa das mais impressionantes. A gente poder ser alimentado por aquele que me criou. O meu próprio Deus é o meu alimento. E porque Ele me alimenta, eu sou capaz de viver por Ele. Nós não podemos receber a Eucaristia e escondê-la. O que Jesus falou para Madalena, lá quando Madalena estava chorando no Santo Sepulcro? E o que Jesus falou para os irmãos, aqueles dois companheiros, discípulos de Emaús? Depois que eles encontraram Jesus, depois que Madalena viu Jesus, o que ela falou com ele? Jesus falou com ela: Madalena, o que você faz agora? Vá, Madalena, e avisa os seus irmãos, avisa os discípulos que eu estou vivo. É a mesma coisa que a gente recebe na hora da Eucaristia. Você não pode esconder, não. Vai lá e anuncia que eu estou vivo. Vai lá e anuncia que sou eu, o único que enxugará suas lágrimas. Vai e anuncia que diante de mim não tem mais dor, não tem mais sofrimento, que eu transformo, que eu sou o único capaz de curar um coração quebrado, um coração que está sofrido. Sou eu o único capaz de tirar o ressentimento e virar gratidão. Sou eu o único capaz de te dar força para seguir sua vida, apesar das perdas, apesar das frustrações, apesar da tristeza que você vê. Eu te convido a olhar a vida sobre um outro olhar, mas ter um olhar de gratidão e ver aquilo que eu estou trazendo para você, que você não tem dimensão. Não veja sob a sua ótica, mas veja a partir da minha ótica. Só Ele pode fazer isso. Vai e anuncia que Ele transformou seu coração, que Ele te pôs de pé. Vai e dê testemunho. Mas não tenha ilusão. A vida eucarística é uma vida escondida, porque ela é feita de pequenos atos. É feita de pequenos cuidados. De quando você, às vezes, reúne com mais pessoas que também o conhecem, e vai lá e dá banho naquele que está doente, que não pode fazer isso, arruma a casa daquela pessoa que está acamada, que precisa de alguém que arruma a casa dela, que dê um banho, que lava uma roupa, que passa uma roupa. É aquela criança que está chorando, de repente dá um sorriso, tem preço? Não. É mais ou menos um grãozinho de mostarda, é mais ou menos uma semente que cai na terra, mas ela vai germinar. É uma massa, é um fermento que você põe na massa e que ela cresce. Porque essa alegria e esse amor, esses atos de bondade, eles têm o poder de contagiar. Eles vão contagiando. E as pessoas vão falar: menino, por que você anda nessa alegria? A vida está virada do avesso, você está assim, nessa alegria? Fala: porque minha vida pertence a Deus. Eu estou nas mãos dEle. E Ele é o meu Senhor, e na minha vida só vai acontecer o que Ele permitir. Eu sou dEle, Ele é meu. Isso é um coisa de louco. Eu poder viver para Ele. Essa frase para a gente: aquele que se alimenta de mim, viverá por mim. Nós vamos parar e pensar. A gente sai da Eucaristia e serve a quem? Às vezes a gente mesmo. E a gente precisa pedir a Jesus: Senhor, todos os dias tem que lembrar disso. O que o Senhor quer que eu faça contigo? E o que o Senhor quer que eu faça por ti? Hoje. Porque para amar e servir a Jesus eu só tenho hoje. Hoje lá na Santa Casa tinha que fazer um tour lá de olhar uns pacientes. Eu comecei lá do 12º andar. Quanto sofrimento eu vi. Quanta dor eu vi. Eu falava com ele: nós, Jesus, se o Senhor estivesse aqui agora, se o Senhor passar por esses corredores, quantos se levantariam? Quantos? Quanta dor. Quanta mulher jovem, 36 anos, casada, com tumor cerebral, está lá em coma, mexe nada. Nada. Quanta dor.
quanta dor eu vi. Pensa, a nossa vida é um fio, nossa vida é tão frágil, e nós perdendo tempo com nada. Acorda feliz de manhã, animada. O que pode te deixar numa cama? Fala, Senhor, me dê um coração disposto a amar. Me dê uma vida que eu possa vos servir em cada minuto da minha vida, enquanto eu tenho tempo, Jesus. Eu falo com Ele. Enquanto eu enxergo, enquanto eu falo, enquanto eu ando. Não me deixa perder tempo, que eu não sei que dia que o Senhor me chama. Me ajuda a levar ao outro a esperança, a tirar do outro o desespero. Me ajuda a mudar o desespero em esperança. Quando eu vi alguém chorando, gritando tanto nos corredores, que foi uma morte atrás da outra, eu falava, mas a vida nossa não tem, a morte não tem a última palavra. Jesus venceu a morte, e nossa vida é eterna. Morrer é como abrir a porta e encontrar com Ele do outro lado. É assim, é tirar o sapato que incomoda o pé e poder voltar para casa, mas dar ao outro a coragem de viver e falar, não desespere, não desoriente. Nós temos alguém que nos orienta, nós temos alguém que nos conduz, nós temos alguém que nos ama. Nós temos alguém que pode enxugar as nossas lágrimas e dizer, tem muito mais para se viver. A vida não vai encerrar aqui. O que eu prometi para vocês é eterno. Consolar o outro, ajudar, dar consolo, trazer a palavra de amor ao outro e falar, coragem. Por quê? Porque quem te sustenta não sou eu, mas é o Senhor nosso Deus. Mas eu não vejo, não precisa vê-lo, você sentirá. Aquela força, aquele que te põe de pé e fala, vamos? Por quê? Porque sou eu que te sustento. Mas se a gente não viver isso em nós, como é que nós vamos passar isso para o outro? Não vamos. O outro fala, estou deprimido, você fala, estou pior do que eu sei. Porque tem gente que disputa a tragédia. Senta em sala de médico. Eu estou com uma dor, você não conhece a minha. Luta. Fala, por que é impossível falar? Eu não sinto nada. Por quê? Porque eu tenho uma bênção de Deus e não tenho nada. Qual é o prazer de falar de tanta tragédia? Começa a falar das coisas que Ele faz. Começa a falar da alegria de ter um Deus que você pode correr ali e contar tudo no ouvido dele, que você pode recebê-lo todos os dias como seu alimento. Você chega na igreja destruída, cansada, você sai renovada, parecendo um menino de 12 anos de idade, que você pode cantar, aquele que conta com o Senhor renova suas forças. Corre sem se cansar, vão para frente sem se fatigar. Por quê? Porque Ele é o meu amparo, Ele é o meu alimento. Aquilo que fez com Elias, que foi a primeira leitura de domingo, a prefiguração da Eucaristia. Elias falou assim, eu quero morrer. Quantas vezes já fizemos isso? Eu já fiz isso, falei, vou morrer, Jesus, chega. Elias deitou e dormiu. O anjo acorda Elias, come. Hein? Olhou o pão, comeu, voltou a dormir. Anda, Elias, meu filho, acaba de comer. Para quê? Porque você tem muito que andar ainda. Aquele alimento sustentou Elias 40 dias e 40 noites. Prefiguração da Eucaristia. Então a Eucaristia nos sustenta para viver para Ele. Acordem. Então qual é o propósito da sua vida? É o terceiro P que eu estava falando. É viver para Ele, com Ele, nele. Então vida eucarística é uma vida de gratidão. É caminhar com Ele, agradecendo. Experimenta amanhã, só amanhã. Tem que acordar agradecendo por tudo. Não vai reclamar de nada. Se está fazendo frio, se está fazendo calor, se tem frio, tem paletó, deixa alguma coisa, tem um casaco, tem um trem bacana, tem um cachecol, sei lá, quanta coisa você pode vestir. Agradece por tudo. E fala, quem é que está no meu entorno que está precisando de uma roupa? Quem é que está no meu entorno que está precisando de um cobertor? Quem é que está no meu entorno que está precisando de um chocolate quente? Já sai com uma garrafa térmica. Quantos irmãos você vai encontrar na rua sentado precisando de um café quente, de um chocolate quente? Distribui. Você vai fazer um bem ao seu coração que você não tem ideia. Faça a sua vida render para Ele. Então, Santa Margarida Maria Lacoque, quando assistia a missa, ela prestava atenção em duas coisas no altar. A primeira era na cruz, para lembrar sempre o que Deus havia feito por ela. E a segunda coisa que ela ficava de olho, falava, eu tenho que guardar essa imagem, era das velas. Para entender o que eu tenho que fazer por Ele, eu tenho que me consumir por Ele. Gente, porque todas as nossas vidas, toda a vida, se a gente avaliar, ela funciona mais ou menos como, ela pode ser comparada a um pão, que a gente parte e reparte. Então todas as nossas vidas podem ser pão, mas nem toda vida vira Eucaristia, porque Eucaristia significa se doar, se entregar, se consumir, porque a gente consome o mundo e as coisas, mas o mundo também nos consome.
E nós, de certa forma, vamos envelhecendo, vamos sendo consumidos. A questão é saber quem me consome, aonde eu estou sendo gasto. Mas se gastar por causa dele, é espetacular. Se consumir por causa dele, aí sim, é viver uma vida com propósito. Então, viver eucaristicamente não é para viver uma vida de brilho, é uma vida discreta, escondida. Mas quem é que tem que ver? Só ele. Irmã Dulce hoje, não é? Irmã Dulce hoje, aquela vida que ninguém viu, viveu mais o resto da vida dela com 70% do pulmão comprometido. Dormia sentada, não podia deitar, não tinha como respirar, e cuidava o dia inteiro dos pobres, doentes. Hoje o Evangelho dizia, e eu falava isso lá no hospital hoje com a enfermagem, eu falava, a coisa para mim mais difícil da vida é ser filho de Deus. É maravilhoso, mas é difícil. É difícil demais a gente revelar na nossa vida quem é o nosso Pai. Mas aqui no hospital, onde na Santa Casa nós temos a oportunidade de cuidar daquele que ninguém quer, 100% SUS, nós temos a grande oportunidade de santificar a nossa vida, porque a profissão que escolhemos é a profissão de poder santificar, porque cada banho que vocês estão dando a essas pessoas, todo mundo em coma, fazendo curativo, cuidando, é uma oportunidade de cuidar dele mesmo. Porque quando ele falava a respeito das crianças, hoje ele dizia, os anjos deles, os anjos da guarda dessas crianças, estão diante da face do meu Pai continuamente. Então o que você fizer ao menor, você fez a mim mesmo. Então entender isso, né? Como é que hoje eu posso cuidar do Senhor, cuidando do meu irmão que estiver ao meu lado? Então isso é uma chamada para nós, para que a gente viva uma vida de verdade. A nossa vida eucarística tem que revelar aquele que eu creio, aquele que eu recebi, aquele que eu fui alimentada, é aquele que eu tenho que revelar. Qual é o alimento que me sustenta? É Ele. Então, na verdade, nós temos que viver uma vida de gratidão e aprender a dizer o dia inteiro, obrigado, por não ter desistido de nós. Obrigado por se juntar a nós no nosso caminho. Assim como o Senhor fez com os discípulos de Emaús. O Senhor todos os dias vem ao nosso encontro, todos os dias, em todas as situações o Senhor vem. E o Senhor está sempre perto de nós, para nos encorajar, para não fazer com que a gente desespere, para nos sustentar e para nos ajudar a viver num eterno obrigado. Porque aquilo que Deus fez por nós, não tem como a gente pagar. Porque é grandioso demais um Deus que se submete a se tornar humano, vir até nós para nos ensinar a ser homens e mulheres, filhos do Altíssimo, e continuar nos alimentando a cada dia para nos devolver de volta para a casa do Pai, onde viveremos eternamente. Não deixe a morte, as perdas desorientarem vocês. Nós temos que dar testemunhos daquilo que cremos. Viveremos eternamente e um dia até esse corpo será transformado e será devolvido, e nós viveremos com o corpo que Ele nos deu, não só com a alma, com o corpo. Isso é extraordinário. Não pode existir um Deus como esse, não pode. Então coragem, coragem. Hoje todos nós recebemos a Eucaristia. Coragem, sai daqui com alegria no coração, com a força, um testemunho com o coração em chamas, para poder levar aqueles que estão desanimados, desorientados, sem esperança, a maior razão que nos sustenta e nos mantém de pé. Aquele amor que é eterno, que ama cada um de nós sem igual, e que vai nos amar eternamente. Essa força que nos põe de pé, que nos reconstrói e que nos dá vida nova. Aquele que nos tira da cinza, nos tira da miséria e faz uma vida nova acontecer. Esse que faz esse milagre todos os dias só tem um nome, é Jesus de Nazaré. Que Ele nos dê a graça de poder vivermos a nossa vida eucarística, não só receber a Eucaristia,
mas de sermos testemunhas da esperança e de contar uns para os outros aquilo que Ele já tem transformado em nós, porque o seu testemunho me sustenta, o testemunho do outro me sustenta e o meu sustenta vocês. É assim, nós que cremos temos que conversar uns com os outros para que uns seja força para o outro nesse caminho, porque nós estamos diante de um mundo que está ao limite da autodestruição, mas é o amor de Deus, a força, a esperança e a nossa coragem que vai ajudar a esse mundo permanecer de pé. Que Deus nos mantenha unidos a Ele, porque sem Ele nada podemos fazer.